Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras falam pra gente que a maldade humana não tem a última palavra, mas é superada pela bondade divina. Pela morte de seu Filho amado, Deus concedeu-nos a salvação. Jesus, né? Ele que deu a sua vida por nós, né, e ressuscitou ao terceiro dia. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis capítulo 37, versículo 3 e 4, depois o versículo 12 e 13 e depois o versículo 17 a 28. Gênesis capítulo 37, versículo 3 e 4, depois o versículo 12 e 13 e depois o versículo 17 a 28. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele disse: Eis-me aqui. Disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele. Desculpa, gente. Conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-nos numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Ruben, livrou-o das suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Ruben: Não derramareis sangue. Lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para o livrá-lo das suas mãos, e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia. E tomaram e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão. E levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-nos a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele. Porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, essa primeira leitura, né, mostra pra gente, né, esse sentimento ruim, né, que os irmãos de José tinham por ele, que era um sentimento de inveja, né? Eles queriam fazer mal a José, né? Inclusive teve até eles queriam matá-lo, né? Mas aí um dos irmãos disse: Não, nós não devemos matá-lo, né? Ele é nosso irmão, né? Ele é do nosso sangue, não devemos matá-lo. Mas aí eles acabam fazendo uma outra coisa ruim, que é justamente vendê-lo aos ismaelitas, né? Então, a gente viu, né, a maldade dentro do coração dos irmãos de José, né? Um sentimento de inveja. Nós não devemos alimentar isso dentro da gente. Nós devemos sempre ter sentimentos bons. Nós devemos sempre, né, fazer coisas boas para com as pessoas, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43, depois o versículo 45 a 46. Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43, depois o versículo 45 a 46. Ouvi ainda outra parábola.
Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arredou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem eles: fará afrontosa morte a esses mãos, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem frutos. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e vos será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra? E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então, essa leitura do Evangelho... Desculpa, gente. Essa leitura do Evangelho mostra pra gente, né, essa parábola, né, a parábola dos lavradores maus, né, que Jesus conta pra gente aqui hoje na leitura do Evangelho. Então, nesse caso, ele levando para a nossa realidade, né, o dono da vinha é Deus, a vinha é Israel, né, e os vinheteiros são as classes dominantes, né, os servos da vinha são os profetas, né, e o filho do dono da vinha é Jesus, né? Então, a mensagem, né, que a parábola de hoje traz pra gente, né, é que Deus mandou profetas, né, para transmitir a sua mensagem, né? A gente viu nos profetas, né, no Antigo Testamento anunciando a vinda de Jesus, né? E João, né, também preparando e João já no Novo Testamento, né, preparando as pessoas para a vinda de Cristo, né, preparando, né, o povo, né, para a vinda de Jesus, né, e também mandou, né, o seu próprio filho, né, também para levar essa mensagem a todos, mas alguns, né, não entenderam a mensagem divina, né. Então, que nós realmente possamos, né, o Senhor, Ele quer um povo, né, que produza frutos, né, que acolha a mensagem da palavra, né, e que a coloque em prática sempre. E é isso que nós devemos fazer, né? Nós devemos ter compromisso, né, esse compromisso cristão, né, de frutificar boas obras. Então, que nós possamos realmente sempre, né, acolher essa mensagem de Deus, né, através do seu Filho Jesus, né, que nós possamos colocá-la em prática sempre, que nós possamos sempre dar bons frutos, que nós não devemos seguir o exemplo, né, desses vinheteiros da parábola, né, eles que só queriam poder, só queriam ambição, queriam a vinha para eles, né, como a gente viu aqui. Nós não devemos fazer isso, nós devemos sim acolher a mensagem de Deus, né, acolher o Evangelho de Cristo sempre no nosso coração, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.